O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, querido irmão e irmã que também nos acompanha, a palavra de Deus hoje, ela nos dá um convite a continuarmos a viver, né? É um convite a continuar a viver essa confiança em Deus. Aqui nós estamos rezando de uma maneira muito particular, estamos concluindo aquele sermão das 7 parábolas, né? São 7 parábolas que o Senhor apresentou para a comunidade. Aqui são as 3 últimas parábolas apresentadas, para que a gente possa entender bem a didática e o plano de Deus. O plano do Senhor mostra uma realidade de justiça, ser justo aos olhos do Senhor, buscar nele a sua confiança, depositar nele toda a nossa existência. Então, se a gente pegar, por exemplo, a primeira leitura lá do livro dos Reis, quando fala da realidade de Salomão. Salomão, filho de Davi, ele é um rei justo também como seu pai. A gente sabe que Davi é o grande rei de Israel. Sendo o grande rei de Israel, ele também pecou, ele errou. Ele entrou numa dimensão de pecado muito grande, mas Deus não olhou para o pecado de Davi, no sentido, não ficou preso ao pecado, mas à pessoa do pastor, do rei pastor, e deu a Israel este homem. Salomão, agora jovem, assume toda aquela realidade do reinado de seu pai. Sendo adolescente, ele não sabe como reinar, e ele vai pedir a Deus, ele reza a Deus. É bonita essa dinâmica de sempre estar nessa sintonia com o Criador. Aqui ele podia pedir para Deus que seu reinado fosse maior, podia pedir a Deus que o seu reinado fosse cheio de riquezas, que desse para ele vida longa, para ele aproveitar esse reinado. Não, ele não pede nada disso. Ele pede discernimento, justiça. Ele fala ao coração. Para o judaísmo, falar ao coração é muito forte,
Porque falando ao coração quer dizer, não é só uma realidade de sentimentos, vai muito mais além disso. É a existência da pessoa. Ele pede que a sua existência esteja cheia desse discernimento de Deus, da justiça de Deus, para saber conduzir o povo, que não é dele, o povo é de Deus, e saber distinguir o bem e o mal. Olha que ação bonita que Salomão, melhor dizendo, vai buscar a Deus. Ele pede a Deus essa realidade, não para o seu engrandecimento, mas para o discernimento, para uma vida justa diante de Deus e para a salvação de um povo que foi escolhido por Deus, querido por Deus, dado ao seu governo. Essa é uma ação colocada ali no nosso amigo Salomão. A gente vai saber que lá na frente, tudo isso que ele está pedindo agora, depois lá na frente ele vai errar, vai fazer um monte de coisa errada, mas Deus continua dando para ele a sua promessa. E qual é a promessa dada? A promessa é de uma sabedoria grande, maior do que os antigos pais e superior a qualquer outra que possa aparecer na terra. Então a gente começa a observar que Salomão recebe uma bênção de Deus. A bênção de Deus transforma a vida de Salomão. Se pegarmos a leitura do Evangelho, nós vamos observar essa mesma dinâmica. Agora Jesus apresentando para a comunidade o reino, falando do reino de Deus e dizendo, olha, quem busca o reino de Deus é como? Ele vai usar de umas estruturas que são de fácil entendimento para o povo daquela época. Primeiro ele fala de alguém que busca um tesouro. Por que de um tesouro? Porque naquela época as preciosidades eram escondidas debaixo da terra, por causa das guerras, das invasões, dos povos que ali chegavam. Então o que eles faziam? Eles cavavam, faziam um buraco, grutas e colocavam os pertences valiosos. A gente sabe que um dos textos dos pertences valiosos é os textos de Qumran, né? A dinâmica de Qumran. Mas olha que realidade ali apresentada para a comunidade, a ação ali dada à comunidade. Veja como é grande toda essa ação. Ele fala, aquele que encontrou um tesouro, vende tudo que tem para adquirir aquele campo, porque sabe que ali tem um tesouro. Isso aqui não é teologia da prosperidade, viu, gente? A teologia da prosperidade, oferecida a algumas igrejas, é assim. Você vende, dá o seu carro, dá o seu apartamento, dá a sua casa, dá o seu iate, sua casa da praia para a igreja, dá os seus bens, e você vai ter um tesouro no céu. Ixi, quem vai fazer isso está perdidinho, porque não compensa essa ação para conseguir o reino do céu. O Deus não faz as coisas desse jeito, trocar 6 por meia dúzia. Porque tudo que a gente tem pelo fruto do nosso trabalho na terra, né, é fruto do nosso trabalho, abençoado por Deus, querido por Deus, porque senão nós não tínhamos ciência para chegar no patamar que chegamos. Agora, tudo isso que constituímos na terra não é nada perto da grandiosidade que Deus nos oferece. Então, tudo que a gente possa dar para Deus em materialidade ainda é pouco. Quantas pessoas se perdem com isso? Quase que para dizer, né, se eu der uma casa aqui na terra, vou conseguir pelo menos 2 cômodos no céu. Ah, se eu der uma casa, um iate, um carro de marca boa, quem sabe eu consigo um flat. Mas se eu der o carro e der mais alguma coisa que eu tenho, todos os meus bens, será que eu consigo uma cobertura no céu? Pensou? Aquela cobertura olhando toda a dimensão do eterno, devia ser a coisa mais linda, né? Você pegasse até a visão do eterno, seria a coisa mais bonita, né? Nada disso. Todo mundo é igual. Essa é a razão. Ele fala, qual é o tesouro que ali está dizendo? Como aquele comprador de pérolas, quando encontra uma pérola de grande valor, o que ele faz? Ele vende tudo para adquirir aquela pérola de grande valor. Como aquele homem que joga suas redes ao mar. Olha que são as 3 parábolas. O que ele está querendo dizer no pano de fundo de tudo isso? Qual é a realidade de maior valor que você tem hoje? O que você tem de maior valor hoje? Pega isso e dá para Deus. Talvez passa na cabeça da gente ainda a materialidade, né? A maior coisa que você tem de valor
Hoje é a tua vida. Tira a tua vida. Tudo que você constituiu, morre com você. Some. Vai com o tempo. Talvez alguém se anime a fazer uma estátua tua, para dizer, olha, viveu, pronto, morreu, acabou, os bens, tudo. Vira guerra. O maior bem que você tem é a tua vida. E o que o Senhor diz? Se você encontra na tua vida esse maior valor que é Jesus em meio, você é capaz de dar tudo. Ah, Padre, me dá um exemplo desse dar tudo. Está aqui do meu lado, Maria Santíssima. Ela deu tudo para Deus. Eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. Olha que interessante. Se você pega, mas ela é santa, tá bom, vamos pegar outras pessoas. Mas ela não nasceu sabendo que era santa. Ela não nasceu sabendo que ia ser a mãe do Salvador. Né? Ela nasceu normal como todo mundo. Deus foi fazendo o seu plano na vida dela porque ela deu tudo para ele. Pega os santos, pega Santa Mônica. Né? Santa Mônica, o que ela fez? Santa Mônica passou a vida inteira a rezar pela conversão de seu filho, Agostinho. E foi ver a conversão na hora da morte. Chorou a vida inteira. Não chorou de desgosto, mas que as suas orações foi colocada como lágrimas. E foi alcançada. Ela deu tudo para Deus. Olha para aquela realidade dos santos, de todos os santos. Pega São Maximiliano Kolbe. Ele soube dar tudo. Ele estava num campo nazista. Ele estava também numa fileira de morte, mas ele foi condecorado com a graça de ser libertado dessa masmorra. O que ele fez? Vendo que ele e o homem, sendo pai de família, tendo seus filhos, foi condenado à morte, ele na liberdade, não na pressão, mas na liberdade, ele falou para as autoridades, podemos fazer uma troca? Dá para mim a condenação dele e dá para ele a minha liberdade. Ele já era livre. Quem dá tudo, alcança tudo. São Maximiano não fez isso pensando assim, eu vou ser santo se eu fizer isso. Beleza, vou ser santo, vou ser grande, vou fazer, vai ficar tudo, a história vai lembrar de mim. Ele não pensou nada disso. Ele só pensou em se fazer um com aquela família. Pega os santos da era moderna para os nossos jovens, né? A gente fala de muito santo adulto, pega santo jovem, São Juan Sánchez del Rio, um mexicano bonitinho lá de Guadalajara. O que ele faz? Ele defende a vida dele, dizendo, viva Cristo Rei. Né? Morre, fazendo com que a igreja não morra no México, porque a igreja estava morta no México, e ele foi a pequena primícia dada para que a igreja não morresse no México. Viva Cristo Rei, o primeiro santo mexicano, um grande santo mexicano, jovem. Depois a gente começa a olhar, mas tem mais santo jovem? Tem, Chiara Lute Badano, que soube na sua enfermidade poder dizer, já que ela não tinha nada fisicamente, ela olhou para essa realidade e disse, Jesus, eu te ofereço o meu nada, para que esses jovens nesse encontro possam ter tudo que é você. Olha que riqueza, só fala isso, só toma consciência disso quem é livre, quem descobriu o grande tesouro. Vende tudo por um bem maior, Jesus. Pega o jovem que vai ser agora beatificado em outubro, né? Carlo Alcutz. Carlo viveu só 15 anos da sua existência na Terra. Mas Carlos viveu uma maturidade de fé que descobriu um grande tesouro desde a sua pequena infância. Tinha um desejo pela Eucaristia. Seus pais não iam muito na igreja não, viu gente? Mas ele converteu os pais. Ele ia, chegava antes para a missa e fazia uma hora de adoração ao Santíssimo. Participava da Eucaristia, depois ficava praticamente quase mais uma hora no Santíssimo. Rezava o terço a Nossa Senhora. Quando perguntaram para ele, você não pensa em namorar, ter uma mulher? Ele falou, a única mulher da minha vida é Maria Santíssima. Ela é a única mulher da minha vida. Quando ele soube que estava com a leucemia, e que a leucemia o levaria à morte, perguntaram para ele, Carlos, tu tem medo de morrer? Ele falou, não,
Eu não tenho medo de morrer, eu sei que eu vou morrer, mas não tenho medo da morte, porque a morte é a minha maior alegria, porque Deus me preserva de coisas que nesse mundo eu não vou precisar fazer, e o mundo não vai me corromper. A certeza da morte é a certeza que vou para o céu. Olha que coisa interessante. Uma criança, para mim uma criança, mas para aquele que tem 15 anos já é adulto. Mas para aquele adulto de 15 anos dizer uma coisa dessa, é porque deu tudo por causa de um grande tesouro, Jesus. Ele na escola brincava de PlayStation, ele jogava bola, ele esquiava, e ele convidava os seus amigos, vamos brincar. Depois que a gente brincar, vamos jogar bola. Ele gostava de jogar bola. E ele falava, depois que a gente jogou bola, vamos para a missa? Convidava, estudava, já estudamos, vamos para a igreja? Vamos rezar o terço? Ele descobriu o grande tesouro. Senhor, Tu és o meu grande tesouro. Essa é a ação importante. Sem Ti não sou nada. Tu és o meu grande tesouro. E ele trabalhou nessa dinâmica. Olha quantos jovens. A irmã Dulce, da nossa terra, descobriu um grande tesouro. Ela tinha bens, se tornou religiosa. Então a gente pode olhar para essa ação e dizer, puxa vida, que importante. Aonde está o meu grande tesouro? E por que sofro em ficar procurando pedras para o meu caminho, se Deus me deu a graça de descobrir o grande tesouro? A gente tem que saber buscar esse grande tesouro que é Jesus, na Eucaristia pela palavra. Que os santos nos ajudem. Essa é a ação importante. Hoje também celebramos São Joaquim Santana. Essa festa é oriunda do Oriente. Os nossos irmãos católicos do Oriente, os orientais, os católicos orientais, é que deram origem a essa festa. É uma festa nossa, onde celebramos e honramos os pais de Nossa Senhora. Mas é importante conhecer porque você pode abrir a Bíblia e ler ela de cabo a rabo, você não vai encontrar o nome de Joaquim Santana. É interessante isso. Você vai encontrar a profetisa Ana, vai encontrar um do sacerdote Joaquim, irmão de José, filhos de... olhando para toda essa realidade, Jacó gerou José, então filho de Jacó. Então algumas teorias dizem que José era primo de Nossa Senhora, mas a gente não segue essa teoria, mas a gente observa que alguns nomes são fortes. E para o mundo do Oriente, o nome é muito significativo, porque diz quem você é, e diz o teu destino. Esse homem, Joaquim, significa a fortaleza de Deus, ou Deus forte. Esse homem era sacerdote da descendência de Araão. Esse homem era justo e servia a Deus com alegria. Quem descobre um grande tesouro traz alegria no coração. Essa é a característica daquele que descobriu o grande tesouro. Ana, ou Ana em latim, significa graça, cheia de graça. Olha que coisa bonita, vem da origem do aramaico. E essa mulher era esposa de Joaquim. Ela era infértil, estéril. Por ser assim, o casal não era bem visto pela sociedade, porque aqueles que não tinham filhos não eram abençoados. Não eram tidos como um casal abençoado. E esse casal, o que acontece com esse casal? Eles vivem a vida assim, sofrendo as injúrias da sociedade, mas eles são tementes a Deus, encontraram um grande tesouro, servir a Deus. Um certo dia, Joaquim pede a Ana para ir fazer uma experiência de deserto, e eles rezam a Deus no deserto. Rezando a Deus, eles falam, nós somos justos diante aos teus olhos, não fizemos mal aos teus olhos, mas não temos a tua bênção, um filho. Mas não queremos a tua bênção somente porque nós queremos um filho. Queremos a sua bênção. E Deus, vendo que eles são justos, dá a eles, na sua velhice, uma criança. Abençoa o casal e eles geram uma criança. Nasce uma menina. E eles colocam o nome dessa menina de Miriam, que em latim, Maria. Miriam significa Senhora da Luz.
senhora de luz, cheia da luz. Então, se a gente for fazer uma busca pelos nomes para entender, Miriam é aquela que vai dar a luz a Jesus. Então, se a gente seguir um caminho, a gente vai dizer, Deus forte, fortaleza de Deus, é cheio da graça, que unida a graça com a fortaleza de Deus, gera a Senhora da Luz, que dá a luz da vida, que ilumina a noite fria de Belém, aonde nasce o pão da vida, que vai ser aquele que vai resplandecer como uma verdadeira luz na sua Páscoa. Então tem uma importância. E nós trazemos essa herança do proto-evangelho de Tiago, né, de Tiago Maior, que nós celebramos ontem. Então nós temos aí uma ação importante. Rezamos os pais de Nossa Senhora, porque eles foram tementes a Deus. Ali aconteceu um milagre. Às vezes a gente fica falando de milagres, 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 ficamos mendigando milagres pequenos. Olha o milagre grande de Deus. De uma casa infértil, Deus dá vida, mas Deus dá vida num projeto de vida para salvar a humanidade. Esse é o grande milagre. Quem descobre um tesouro, encontra a vida. Tu me deste, Senhor, esse grande tesouro que é Jesus. Esse grande tesouro que transforma toda a nossa existência, toda a nossa casa. Por isso que depois a Igreja do Oriente, lá no século IV, século VI, vai começar a celebrar Santana e São Joaquim. Os restos mortais deles são trasladados para a Alemanha, onde tem uma basílica, em Constantinopla, numa outra basílica, e também em Jerusalém, na casa onde eles moraram, se constrói uma igreja, ali do lado da piscina de Betesda, onde tem as relíquias de Santana e São Joaquim. Depois a Igreja do Ocidente, lá no século VI até o século IX, século XII, por exemplo, né? Depois lá no século VI com Urbano IV, com o Papa Urbano, é que vai dar toda essa festa para a Igreja Ocidental que somos nós. E celebramos a festa de Santana. E no século XII, a festa de São Joaquim. Então, São Joaquim e Santana, pais de Nossa Senhora, interceda pela nossa realidade, pela nossa igreja, e não nos deixe sem a fortaleza de Deus e sem a graça. Quem reza São Joaquim e Santana, quem comemora hoje, sabe que os avós são fortaleza de Deus, graça de Deus para a vida da família. Não só avô e avó, né? Pessoas que estão ali, como a gente fala, os velhinhos. Não é só isso. É fortaleza de Deus, graça de Deus para a santificação da nossa família. Que Deus abençoe os nossos avós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Melhor eu parar de falar.